E vem conferir a crítica da série Sereias. E eu assisti uma série que estava no top 10 da Netflix por algumas semanas, chamada Sereias. Série essa que chamou muito a minha atenção pela sua premissa e pelo seu elenco. Elenco que tem atrizes como Julianne Moore e também Emilia Clarke, que são atrizes que eu gosto. E também tem o fator da história. A história da série vem de uma ideia de pessoas ricas numa ilha que parecem esconder um segredo muito mais obscuro. E eu gosto muito dessa ideia. Me lembrou muito o conceito de séries como The White Lotus, ou também você pode colocar Big Little Lies, que são essas séries mais modernas que gostam de discutir as pessoas ricas, mas saindo do que eles querem mostrar visualmente e mostrando como é que é a vida real deles. Isso chamou muito minha atenção. Só que eu acho que a série ela começa muito bem, só que ela se perde no meio do caminho com um final que, se não é ruim, é no mínimo decepcionante. Porque nos primeiros episódios, são 5, o primeiro principalmente, eles conseguem construir muito bem o que a série tem que mostrar. Ele apresenta cada um dos personagens, qual que é a diferença de cada um e, principalmente, ele consegue colocar na sua cabeça um mistério, que é o que está acontecendo aqui, isso é real, isso é uma seita, o que está acontecendo? Você realmente fica com essa dúvida na cabeça. Então, ele te empolga para ver o resto. A narrativa, a parte mais dramática da série, eu acho que ela é bem problemática. Mas quando você pensa no que a série deveria vender no primeiro episódio, ela vende perfeitamente bem. Você fala, eu vou assistir a partir de agora. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber aonde essa narrativa vai. Sem contar que as premissas em volta são interessantes. O pai doente, a irmã mais nova, que acaba sendo alguém que mudou completamente depois que chegou perto da família rica. A premissa está ali, as ideias estão ali, é só você desenvolver. No episódio 2, 3 e 4, ele é o que ele vai desenvolver toda a mecânica dessa narrativa. E para mim, aí que vira o grande problema da série. O roteirista, ele tem muitos caminhos que ele poderia ir. E isso acaba acontecendo porque no primeiro episódio ele conseguiu estabelecer muito bem quem são os personagens, qual é a narrativa e qual caminho ele queria ir. O problema é, ele não consegue fazer isso. Para mim, as narrativas a partir daqui, elas começam a ficar um pouco confusas, mal desenvolvidas, mal exploradas e desinteressantes. Então, até o final do episódio 4, que é o penúltimo, você vê como eles tentam desenvolver uma parte dramática que pra mim não funciona, é repetitiva e pior do que isso, você vê que tem várias mensagens interessantes de pessoas que perdem sua essência quando estão em grupos diferentes, a importância da família, até o passado envolvendo a mãe e o pai delas, que você vê que eles não conseguem desenvolver tão bem. Você, como público, assiste e pensa, essa parte dramática não está funcionando, porque eu não consigo ter relação com os personagens. E esse é o grande problema dramático de Sereias. Para você se importar com o que eles estão falando ali, você deveria se importar primeiro com os personagens. Se você se importa com eles, se você liga para eles, se você quer saber mais sobre eles, você necessariamente precisa se importar. A história precisa construir bem eles. E isso não acontece. Eu acho os personagens dessa série muito chatas. Então, a partir daí, você não consegue ter uma relação. Então, quando chega na parte mais dramática, nas viradas, e também como vai desenvolvendo, eu não me importo com elas, eu não me interesso por elas. Então, a parte dramática já me perde bastante. Apesar de ter boas atrizes, e apesar de bons atores também, e eles estar bem no seu respectivo papel, você consegue ver que o roteiro acaba prejudicando aqueles personagens. Mas a parte dramática pode não funcionar, mas já que ele é uma série que ao mesmo tempo foca muito em mistério, foca muito no que está acontecendo, essa parte poderia pelo menos ser bem desenvolvida. E isso também acaba não acontecendo. Para mim, a parte do mistério poderia ser muito mais interessante, poderia ser muito melhor desenvolvido, poderia fazer a gente ficar muito mais preso. Mas isso acaba não acontecendo porque a série não consegue construir muito bem através dali. De novo, e isso também é muito culpa da gente não se importar com os personagens. Porque se a gente não se importa com os personagens, a gente não vai se importar se eles vão morrer, se eles não vão morrer, o que é verdade ou não. Então a série tem um drama muito interessante, ela tem um mistério que consegue te vender, boas atrizes. Mas a narrativa, o roteiro, ele não consegue fazer isso que é interessante ser bem desenvolvido. Se o primeiro episódio novo, ele é ótimo, mas o primeiro episódio, ele só é uma construção do que vai ser. Quando você vai desenvolver, que é o que importa aqui, acaba não funcionando. Não é horrível, mas também não é bom, não é interessante, não é cativante.
E isso que precisava acontecer aqui. Tanto que a partir do penúltimo episódio, a série já tinha me perdido um pouco. Já tinha me perdido porque eu não me importava com os personagens que estavam ali, não me importava com a narrativa que estava sendo apresentada, não me empolgava muito com o mistério como ele estava sendo desenvolvido, e até algumas mensagens, até algumas discussões interessantes que eles poderiam ver, tanto para a parte da família rica, também para a parte das pessoas mais humanas, vamos dizer assim, mais normais, acaba não funcionando. E aí o final da temporada, ele é ruim? Ele não é ruim. O final da temporada, ele é satisfatório, mas o problema é, ele seria muito melhor se você se importasse com a parte do meio como um todo. Se importando com a parte do meio, você ia gostar muito mais do final. Não se importando, ele é só um final que você deveria gostar muito da série, mas você não gosta. Eu até acho que ele deixa até gancho pra continuação, dá pra você perceber que dá pra seguir algum caminho ali, mas não precisa, porque essa série pra mim não acaba funcionando. Apesar das boas atrizes, apesar de uma ideia interessante e de um começo promissor, o desenvolvimento, a metade da série, ela não consegue me cativar e me envolver a querer ver a partir daqui. E isso acaba me incomodando, porque quando você vê uma série que ela não parece ser nada e ela é ruim, você não acaba ficando super decepcionado. Agora, numa série com um elenco tão bom e com uma premissa tão boa, você poderia ser melhor. Ainda mais, como eu falei, hoje em dia é muito comum você ver em streamings diferentes saírem muitas séries no estilo das que eu mencionei, Big Little Lies e The White Lotus, que é pegar as pessoas brancas e tentar desconstruir elas para poder mostrar como que a vida que parece ser perfeita não é tão perfeita assim. Então você tem até base de outras séries, de outros produtos que poderiam servir como exemplo para a gente poder assistir essa série e sentir o que eles têm que fazer. Nem isso eles conseguem fazer aqui, fazendo Sereia uma grande decepção. Uma série que ela não é horrorosa, mas ela é ruim para mim sim. E se tivesse feito melhor, seria uma das grandes séries de você ficar assistindo, talvez querer reassistir para pegar detalhes que foram colocados ali, mas faltou um roteirista melhor, que soubesse trabalhar melhor esse universo e esses personagens. Como também a trilha sonora, que em alguns momentos caem alguns clichês que eu não gosto, alguns mistérios que não são bem resolvidos, nem bem desenvolvidos, até a parte da direção, que tem alguns caminhos ali, que eu acho que ela acaba tentando te levar para um caminho que é meio que tentando salvar o que o roteiro não consegue fazer, e a montagem também sente isso. Às vezes a montagem da série sente que ela tenta corrigir algumas coisas que o roteiro não consegue te dar de emoção total. É uma série que ela é ruim, mas ela é mais decepcionante do que ruim. Concluindo, Sereias é uma série que tinha um grande potencial, pela história e pelo elenco. A metade da série, ela acaba não funcionando. E ela não funcionando faz com que a série como um todo acabe desmoronando. E mesmo que o final não seja de todo ruim, ele é um final que você precisava se importar com tudo para chegar nele. Não se importando, vira só um final qualquer coisa. E por isso que eu fecho Sereias com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha da série Sereias? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.